Prosseguindo, vamos agora ao item 40, página 105 do nosso material didático, a destruição dos templos pagãos. Bom, o ano que nós estamos estudando é o ano 390. Pois bem, ano 390, a destruição dos templos pagãos. Nesse ano, Teodósio, que foi imperador de 378 a 395, ordenou a morte de cidadãos que haviam protestado contra o Edito de Tessalônica, que proibia o funcionamento de outras igrejas e também de templos pagãos. Então, Teodósio, começou junto com aquele Papa Damaso I, né? Lembra-se dele? Papa que, ele, para ser eleito, já se formou uma guerrilha em Roma, que eram 137 mortes por dia, uma chacina, né? 2 partidos se matando. Porque, como eu sempre digo, o catolicismo é um grupo político-religioso, assim como os protestantes também, e reformados também. Hoje eles só não estão ligados à política, porque a maioria dos estados se separaram deles. Mas a Inglaterra, ela continua sendo oficialmente uma igreja, um país protestante ligado à igreja anglicana e à igreja metodista, tá bom? A Alemanha continua sendo luterana. Aqui no Brasil, que é um estado laico, eles estão separados, né? Mas veja, eu coloquei uma citação aí, exatamente falando desse Teodósio I, 2 citações. A primeira diz: em 390, Teodósio I, conhecido por sua tirania e crueldade, determinou que o exército romano matasse 10.000 gregos que se manifestaram a favor da liberdade em Tessalônica. E por que eles se manifestaram? Porque o Edito de Tessalônica, que nós estudamos, né, ele proibia que você seguisse qualquer religião pagã, ou mesmo que fosse, por exemplo, católico ariano. E proibia que as igrejas anabatistas fossem chamadas de igrejas. Eles tinham que ser chamados só de novacianos, donatistas. Tá bom? Se nós vivêssemos lá, nós não poderia existir a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não. Poderia chamar de Assembleia de Deus, mas igreja não poderia chamar. Bom, o povo, tinham pessoas que queriam manter o culto pagão, né? E, então, resolveram protestar. Presta atenção nesse número, irmãos. Foram 10.000 gregos nessa cidade que protestaram e foram mortos. E você acha que isso é cristianismo? Com certeza não é. Com certeza não é. Bom, eu cito aí também um texto do livro O Livro Negro do Cristianismo, é o título, 2000 anos de crimes em nome de Deus, que ele diz: em 392, o imperador romano Teodósio I proibiu mais uma vez todos os sacrifícios e cultos pagãos, fossem públicos ou privados, sob pena de confiscar os locais ou terrenos em que eram realizados. Os templos foram abandonados, muitos foram demolidos, outros foram transformados em igrejas católicas. Vocês notaram aí que o historiador, ele fala que outros foram transformados em igrejas cristãs. Ele não consegue diferenciar, apesar da história ser clara. Existiam várias igrejas nessa época. Existia a Igreja Católica Romana, existia a Igreja Católica Ariana, existia a Igreja Católica Copta, existia a Igreja Anabatista Novaciana, existia a Igreja Anabatista Donatista, existia a Igreja Anabatista Montanista, que a Igreja Católica ia dando esses nomes. Agora, os historiadores, vamos considerar, até numa cegueira intelectual,
porque é fácil de você ver que não existia só um cristianismo, existiam vários. Mas o historiador fala como se esse fosse o cristianismo, né? E não é. O comentário prossegue. O historiador Teodoreto de Ciro, que escreveu em 466 da era cristã, cerca de 80, 70 anos depois desses eventos, né, descreve a luta da Igreja Católica para a destruição do paganismo. Ele diz, no capítulo 20 da sua obra, da destruição dos templos em todo o império, ele diz, agora, o certo imperador fiel desviou suas energias para resistir ao paganismo e publicou editos nos quais ordenava que os santuários dos ídolos fossem destruídos. Constantino, o Grande, o mais digno de todos os elogios, foi de fato o primeiro a agraciar seu império com a verdadeira religião. Teodoreto é católico romano, tá bom, irmãos? Então, ele, claro, está dizendo aqui que Constantino foi que colocou a verdadeira religião. No entender dele, catolicismo é a verdadeira religião. E quando ele viu o mundo ainda entregue à tolice, ele emitiu uma proibição geral contra a oferta de sacrifícios aos ídolos. Essa afirmação dele aqui é estranha, porque a história comprova que no ano 337 da era cristã, Constantino participou de inauguração de templo dedicado ao demônio e ele atuando como pontífice máximo, tá bom? Ele prossegue. Ele, entanto, não destruiu os templos, embora tenha ordenado que fossem mantidos fechados. Ou seja, ele só não queria mais sacrifícios, tá bom? Seus filhos seguiram os passos do pai. Juliano, aquele chamado apóstata, né, restaurou a falsa fé e reacendeu a chama da antiga fraude. Com a ascensão de Joviano, ele mais uma vez proibiu a adoração de ídolos. E Valentiniano o Grande governou a Europa com leis semelhantes. Valens, que também é chamado de Valente, né, no entanto, permitiu que todos os outros adorassem da maneira que quisessem e honrassem seus vários objetos de adoração. Somente contra os defensores dos decretos apostólicos ele persistiu em fazer guerra. Assim, durante todo o império de seu reinado, o fogo do altar foi aceso. Libações e sacrifícios foram oferecidas aos ídolos. Festas públicas eram celebradas no fórum. E devotos iniciados nas orgias de Dionísio. Dionísio era uma divindade, né? Que em todo culto de todas as divindades, normalmente havia orgia. Às vezes orgias, homens com mulheres, e às vezes homens com homens, irmãos. Entre os cananeus, era homem com homem, tá bom? Quem ia cultuar Baal tinha que ter relações sexuais com os sacerdotes de Baal, que a Bíblia chama, nas nossas traduções, de rapazes escandalosos, né? Tá bom? Então, devotos iniciados nas orgias de Dionísio corriam em peles de cabras, mutilando cães em frenesi báquico. Báquico vem de Baco, né? Outra divindade. E geralmente se comportando de maneira a mostrar a iniquidade de seu mestre. Quando o justo e fiel Teodósio, ele é um católico romano, então ele chama Teodósio de justo, né? Encontrou todos esses males, ele os arrancou pela raiz e os entregou ao esquecimento. Então, olha, você não tira pela raiz esses males com violência, não. Se você quiser, você tem que evangelizar, ensinar a palavra de Deus. Ela é o caminho para você poder
converter a pessoa, mas não através de matança, tá bom? Não através de matança. E esse padrão, infelizmente, os católicos falam que era necessário. Claro que não era necessário. O cristianismo, Jesus Cristo deixou bem claro, ele falou até para nós não resistirmos ao ímpio. Se o ímpio vier fazer guerra contra nós, nós temos que morrer pregando o evangelho para ele. E na história nós encontramos muitos cristãos morrendo pregando o evangelho para os católicos, para os protestantes, tá bom? Então, nós temos que anunciar para o mundo saber, isso aqui não é cristianismo. As igrejas que estão morrendo nas mãos dos católicos aqui, os novacianos, esses são cristãos, tá bom? Mas católico romano não é cristão.